Então, o grupo surgiu. Eu e o Miguel éramos amigos, ainda somos. Éramos. E começámos a perceber que tínhamos algumas coisas em comum no que refere ao lado profissional e ao lado pessoal também. Somos amigos. E então decidimos começar a fazer coisas juntos e depois fizemos algumas coisas. Houve vários espetáculos onde entramos os quatro e fomos. Pronto, depois a certa altura começámos a perceber que este grupo se mantinha um bocado e este ano, foi este ano? Não, foi em 2019 que fundámos a... Em 2019 fundámos a Associação Para Urso mim é que foi Pardo. este ano. Exato. Formalizámos a associação e pronto, e cá estamos, somos nós os quatro. Em relação ao nome, também posso falar sobre isso, porque por acaso eu estive a pensar nessa questão do nome, porque e acho que é uma coisa que partilhamos todos, essa ideia de que começámos a pensar que nome é que poderia ser e há uma banda que se chama Urso, que se chama Grizzly Bear, que nós gostamos muito e nós dissemos, por que não traduzir esse nome para português e pronto, e veio daí. Mas isto porque o conceito de banda, essa coisa de um grupo de pessoas se juntarem para fazer música, neste caso teatro, e o que isso quer dizer, essa sinergia entre toda a gente, acho que é um bocado aquilo que nós tentamos fazer, e essa energia que o grupo de música tem, acho que é o que nós tentamos transmitir, queremos transmitir com o Urso Pardo. Sim, eu vou falar agora mais um bocadinho e já passo o microfone. Nós, pronto, a ideia que nós temos e aquilo que nós gostávamos e tentamos trabalhar enquanto grupo é de não ter uma ideia de encenador que seja autoritário, essa autoridade do encenador que toma decisões sozinho, mas ser uma coisa mais do grupo e serem uma coisa que é decidida em grupo. E pronto, essa é uma das principais coisas que nós temos. Claro que tem que haver uma pessoa que está de fora e há um encenador, que neste caso é o Miguel, porque pronto, ele escreve o texto. Nós trabalhamos também, para já, só com textos do Miguel, que é uma das marcas da nossa associação. E neste espetáculo também é o Miguel que está de fora, que está mais de fora, também entra no espetáculo, mas está mais de fora a ver de fora e a dirigir o espetáculo. E sim, acho que é um bocado por aí. O que é que querem acrescentar mais? Voltando um bocadinho atrás, acho que uma coisa importante é que a associação está fundada desde 2019, mas depois por várias contingências, desde o Covid, e só este ano é que formalizámos mesmo a associação e, portanto, este é no fundo o primeiro espetáculo do Urso Pardo enquanto estrutura já sedimentada, se é possível dizer isso, usar essa palavra. E depois acrescentar só um bocadinho, também pegando aquilo que o Pedro está a dizer, quase da banda, e que eu acho que também é um bocadinho nessa base de partilha que existe, que eu acho que é uma coisa muito presente nos músicos, que é quase o trabalho constante de observação do outro e de que notas é que o outro está a fazer para eu poder dar as minhas. Eu acho que procuramos um bocadinho essa ideia de que não há uma figura que estabelece propriamente o jogo, mas sim que todos os elementos do grupo propõem coisas e que tentamos de alguma maneira ver que input é que isso traz ao trabalho. E pronto, acho que é essa ideia de partilha, de escutar, de perceber aquilo que queremos fazer, estar atentos àquilo que nos rodeia também, àquilo que está a acontecer no mundo e que está a acontecer connosco, e acho que isso é uma das coisas que o próprio Miguel também traz enquanto autor do texto, porque procura muito esse lado daquilo que está a acontecer, e acho que para nós também o teatro está muito ligado a essa ideia do que é que está a acontecer connosco e à nossa volta, para que depois se possa refletir sobre isso
e apresentar espetáculos e ver como é que e trabalhar sobre isso. Acho que essa ideia de partilha, muito resumidamente, acho que é um bocadinho isso. Posso ser eu responder, mas na verdade a ideia não partiu de mim. A ideia partiu já não sei, penso que foi o David Esteves que partilhou num grupo que nós temos do WhatsApp uma notícia de jornal sobre um belga que estava há 9 anos a receber pizzas sem as encomendar. E nessa entrevista ele demonstrava que estava à beira da loucura, que não sabia quem é que lhe estava a fazer isso, a enviar essas pizzas, que a polícia não fazia nada em relação ao assunto. E pronto, nós partilhámos os três, eu, o Pedro e o David. O David partilhou connosco essa ideia, essa história. E no princípio foi apenas e só uma brincadeira, foi apenas e só uma partilha de uma coisa divertida. E depois não sei se foi o Pedro, se fui eu, que alguém começou a dizer que devias pegar nesta história e fazer disto uma peça. E entretanto, no princípio deste ano, surgiram alguns concursos de apoio à criação. Nós não sabíamos bem com que projeto é que havíamos de concorrer, e alguém se lembrou disto e comecei a pensar um bocadinho mais sobre o assunto, e foi assim, mesmo o próprio título, nem sequer fui eu que o dei. Eu não sei. Eu acho que para as pessoas que acompanham o trabalho que já temos feito e que mesmo sem estar estruturado o Urso Pardo, acho que já reconhecem uma linguagem do Miguel, e eu acho muito engraçado porque... Engraçado é a palavra certa para o espetáculo, porque é uma comédia. Quer dizer, não sei se é mais que uma comédia, mas porque a linguagem mantém-se, mas não sei se é a estrutura que se altera, há qualquer coisa diferente. Talvez o facto de as pessoas associarem sempre a textos biográficos ou autobiográficos, performáticos, não são, mas nós gostamos de trabalhar nessa zona, e acho que este espetáculo vai um bocadinho mais longe, se calhar na construção mesmo de uma personagem, com tudo aquilo que as pessoas gostam de ver nas personagens, a fisicalidade, os artifícios das personagens, e acho que nós estamos todos um bocadinho habituados a trabalhar num discurso direto com o público, e aqui é uma peça. Sempre foi uma peça, mas há uma história. Tem um início, um meio e um fim. E acho que... Eu não sei o que é que as pessoas podem esperar. Eu gosto muito, nós gostamos muito. Acho que tem um lado muito absurdo que é bom. Acho que é uma história boa de se ouvir. E acho que tem... Estou a ficar um bocado perdida. Diz a sinopse, como é que é uma sinopse? Eu não sei a sinopse de cor. Mais ou menos. Não, é um homem que recebe pizzas em casa, e que enlouquece e destrói a vida dele. E depois tem uma namorada? E tem uma namorada. Podes apresentar as personagens. Exato. Ok, o estafeta, que entrega as pizzas. Eu sou o vilão, portanto. O vilão, que não se sabe. Há 3 possíveis vilões, não é? Depois há a namorada do homem que recebe as pizzas, o homem que recebe as pizzas e o grande inspetor da polícia, que investiga o caso. Estou muito longe. É porque eu acho que a minha voz está incrível já. E é isso. Acho que é uma história simples, que não tem nada de simples, mas... Eu acho que, só acrescentar uma coisa, acho que é uma reflexão também sobre, como disse anteriormente, sobre os tempos que estamos a viver, nomeadamente tanta informação que chega até nós, a maneira como estamos ligados às tecnologias, às coisas que nos chegam até nós sem nós termos controle, e acho que a partir deste espetáculo também temos acesso a uma reflexão sobre isso, sobre este homem quase com um destino traçado, que à primeira vista pode ser uma coisa absurda, e que é um bocadinho aquilo que nos aconteceu quando partilhámos esta notícia, de nos rirmos com esta notícia, e de repente não pensamos sequer no sofrimento que as pessoas podem ter, porque estamos sempre... No trágico. E no trágico que é, acho que uma coisa
pode ser prepotente dizer isto, mas na incapacidade, por vezes, que acho que hoje em dia é uma coisa cada vez mais presente, de sentirmos empatia pelo outro. E eu acho que o espetáculo também é sobre isso. E tenta estar muito nessa fronteira entre o trágico e a comédia, e a própria junção dessas duas palavras, no fundo, e acho que o espetáculo é um mix entre isso, entre... Uma tragicomédia. Sim, isso depois pode ficar ao critério do espectador, mas acho que tenta ser uma reflexão sobre aquilo que achamos nós a partir desta notícia que está a acontecer, ou que pode acontecer no mundo. Então, nós começámos e temos funcionado, como o Miguel, a assumir muito o papel, não a assumir muito, mas a assumir na totalidade o papel da escrita. Eu acho que neste projeto aconteceu uma coisa que nós tentámos fazer um pouco de maneira diferente, como já nos conhecemos há algum tempo, tentar partilhar mais as ideias, tentar perceber, antes de existir o texto, daquilo que nós achávamos que podia ser mais interessante trabalhar em cena, e falo mais até em termos de dispositivo da cena, da maneira como as personagens interagem, e depois chegámos a esta notícia, chegámos ao objeto, no fundo, que queríamos trabalhar, e depois tivemos algum processo de residências artísticas em Faro, no Devir Capa, e no 23 Milhas, na Gafanha da Nazaré, onde o Miguel foi escrevendo algumas cenas e apresentando aquilo que iria escrevendo, e nós fomos debatendo algumas ideias e trabalhando sobre isso, e depois o Miguel concluiu o texto, e a partir daí começámos num trabalho muito de mesa, de ler, de ouvir os colegas, de partilhar e depois começar a levantar o espetáculo com os impulsos que nós, atores, temos com o texto, e começar também tendo em vista depois daquilo que funciona, e funciona em termos de cena, com o Miguel a assumir esta figura mais de fora a ver, e foi assim, de maneira muito, acho eu, tranquila, e muito nesta perspectiva de escutar e de ver aquilo que pode funcionar, os impulsos que os atores têm em cena e daquilo que podem acrescentar ao texto. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Sinto que a vantagem é o Miguel escrever para nós, e acho que torna para nós o trabalho mais fácil, não porque já sabemos o que é suposto fazer, mas porque já conhecemos a linguagem, não sei, acho que os ensaios de mesa não são completamente diferentes do que um processo em que estamos a estudar um texto que já foi escrito por um autor que não está connosco, e torna-se tudo, acho que a coisa é muito mais fluida e orgânica, porque de repente parece que já nos reconhecemos naquilo que estamos a ler. Não que as personagens sejam sobre nós, mas porque foram escritas para nós, e acho que isso é uma vantagem, e também é uma das marcas do Urso Pardo. Sim! Eles ficaram os três em silêncio. Sim, acho que eu vou responder. Responde tu. Sim, acho que sim. Acho que é importante começarem a surgir novas companhias, e nós, apesar de tudo, já trabalhamos juntos há muito tempo, e esta formalização da companhia foi só a possibilidade de começarmos a tornar a coisa mais constante, a ser possível fazermos mais coisas juntos, e porque queremos muito trabalhar juntos e porque nos identificamos muito com a linguagem uns dos outros e uns com os outros, mas acho que se os apoios assim permitirem, o futuro é positivo, e estamos, pronto, queremos trabalhar para isso, e acho que é uma alegria para todos trabalharmos juntos. Por isso acho que sim, acho que bom, eu fui convidada há pouco tempo para esta companhia, apesar de já fazer parte dela, mas acho que é sempre uma vantagem trabalhar com pessoas de quem gostamos, e nós gostamos uns dos outros, gostamos do trabalho uns dos outros, e portanto acho que só podem vir coisas boas daí. É o meu ponto de vista. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.